Então, de novo, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui em mais um encontro do Movimento Conexões Solidárias. Hoje a gente está com o professor José Zafalon, que vai falar um pouco para a gente sobre a pedagogia Waldorf e essas questões da atualidade. Eu vou, antes de passar a palavra para o professor José, eu vou só apresentar o nosso projeto, que é uma iniciativa do Conselho de Mães e Pais da Escola Waldorf Anabá, para oportunizar uma rede de apoio para a comunidade interna. Nessa nossa rede de apoio, a gente tem a intenção de promover um suporte financeiro para a escola, apoiando a comunidade interna e conectando toda a comunidade Waldorf ao redor do país e, quem sabe, do mundo, né? Quem quiser pode ajudar a gente nesse movimento, compartilhando primeiro, né? Compartilhando essas nossas ações nas redes sociais. A gente tem uma página no Instagram, oferecendo algum produto ou serviço, conectando as pessoas que tenham interesse em usar esse tipo de espaço e ajudando também a gente na organização dessas ações. E você que tem algum produto ou serviço para oferecer, pode ser ajudado, porque essa nossa rede de contatos, né, elas podem ser um catalisador para divulgar o seu talento, o seu serviço, o seu produto. E aí a gente espera que com essa ação a gente possa dar oportunidade, né, para que a gente faça alguma coisa que a gente nunca fez. Então, para muitos de nós, esses encontros virtuais são uma novidade bem grande, né? E a possibilidade de divulgar um produto ou serviço, utilizando essa rede de contatos que a gente tem criado nessa comunidade. Esperamos também que a gente possa promover uma satisfação de poder compartilhar o conhecimento, ajudar o próximo, promover um apoio financeiro para a escola e a gente poder se reinventar, né, diante de tudo que está aparecendo e acontecendo no mundo. Então, para quem puder, a gente deixa aqui os nossos dados bancários, que são os dados bancários da mantenedora da escola, Associação Pedagógica Micael. Então, vocês podem contribuir fazendo um depósito no Banco do Brasil ou com o aplicativo PicPay, @Conexões Solidárias. Eu vou deixar esses dados ali no chat, que fica mais fácil para quem quiser copiar, ou quem quiser também pode só dar um print na tela. Então, por enquanto, eu encerro a minha fala e vou passar a palavra para o professor José. A palavra fica com você, professor. Muito obrigado pelo convite, né? Esse grupo, esse nome também bastante interessante, Conexões e Solidárias, né? E uma boa noite a todos que estão aí. Não dá para saber muito quem são, é bem diferente, como você mesmo, Fernanda, disse, né? Quando a gente está numa sala, não importa o tamanho, né? A gente pode olhar, enxergar nos olhos e dessa maneira, né? Talvez hoje sejam pouquinhos e eu possa estar vendo todos, mas nem sempre é assim, né? É uma situação realmente bastante nova e inusitada. Confesso que há não muito tempo atrás eu não imaginava, não poderia imaginar uma situação como essa de jeito algum, né? Não é difícil de medir esse tempo. Acho que todos nós estamos contando assim, alguns nos dedos, os outros do jeito que podem contar, desde quando a gente está desse jeito e ao mesmo tempo torcendo para que logo a gente possa estar pertinho, se abraçar, se conversar, que tem uma qualidade bastante diferente, né? Então, o tema que, quando eu fui convidado, né, fui convidado pelo Christoph, na verdade, né, que é um pai da escola, né, para quem não conhece, e eu encarei, falei, sim, vamos lá, e aí eu fiquei bem livre para escolher um tema, né, e vocês me deixaram assim, né, e aí eu escolhi, é difícil dar um título, né,
E saiu esse título que está aí, Pedagogia Waldorf. Eu queria falar um pouquinho sobre os princípios, mas eu queria relacionar também as questões, né? Para não chamar de problema, eu sou professor de matemática, aí ficar um pouco assim, aí eu arrumei essa palavra em questões, né? Que eu acho que é uma palavra que cabe muito bem, questões da atualidade. Da atualidade, na verdade, eu quero começar por elas, pelas questões, e depois eu quero mostrar, falando da pedagogia, espero que eu consiga mostrar como, de fato, pelo menos nas suas metas, nos seus anseios e nos ideais que estão por detrás dessa pedagogia, né? Ela, de fato, pode colaborar muito para que, na formação de cada um, e não apenas os alunos que estão envolvidos na escola, mas todos os que fazem parte da comunidade, né? Como que o que está por detrás dessa pedagogia, de fato, pode nos dar forças para atuar ao encontro dessas grandes questões e ajudar a transformar, né? Pelo menos a compreendê-las, o que já é um bom começo. Eu não quero, na verdade, não quero ficar falando muito das grandes questões que eu considero na atualidade. Eu quero apenas fazer assim uma tripartição, vamos dizer assim, e lembrando a nós, eu acho que é muito claro dessas questões, lembrando a nós assim um pouco das principais, e que elas estão, na verdade, em 3 âmbitos. E esse 3, para quem está acostumado a trabalhar com a pedagogia Waldorf e a sua fonte, a antroposofia, sabe como esse 3 ele é bastante relevante, importante, né? Primeira questão que eu quero lembrar a nós, de nome, na verdade, né? Vou dar nomes, mas os nomes são eu que dou, tá? Então podem ter outros nomes. A questão ecológica, né? E a questão ecológica, eu quero colocá-la no seguinte ponto, na verdade, como que nós, e sim, esse nós é com muita consciência, para a gente não ficar olhando como se fosse uma questão distante da gente. Então, alguém está prejudicando a terra, né? O lugar onde nós vivemos, e trazendo questões ecológicas, mas nós todos somos responsáveis por elas, né? Então, essa questão, simplesmente caracterizá-la assim como um descuidado, é muito pouco, né? Só descuidado. Uma destruição, né? Do ambiente, do lugar onde é a nossa casa nesse mundo, né? A Terra, como nunca, noutros tempos, a gente presenciou. Mas, junto com essa questão, eu quero trazer uma outra, que muitas vezes, nos pretextos, nós bem conhecemos, né? Para tanta destruição, quando eu falo assim, eu me lembro de pessoas conversando comigo e dando esses argumentos, né? Um argumento seria, não, é preciso, por exemplo, tirar florestas porque a gente precisa de alimento e tem muita gente que vive na terra e senão nós não seremos capazes de criar, de cultivar alimentos para tanta gente. E, na verdade, é um pretexto que eu não quero entrar, como eu falei, no âmago dessas questões, né? Mas o que a gente vê e que eu coloco no mesmo nível, no mesmo grau dessa questão ecológica, a questão da distribuição nada solidária, né, para usar o termo das conexões, nada fraternal, né, da distribuição dessas riquezas que podem advir e que de fato advêm, muitas delas, desse resultado da destruição da Terra, né? Então, é bastante não solidário, não fraternal, é uma concentração dessas riquezas em pouquíssimos, enquanto outros continuam a não usufruir
dessas riquezas que a gente cria e constrói, adquire no mundo, né? Então, isso como uma primeira questão, não tem primeira, segunda, terceira, primeira só porque eu escolhi falar dela, né? A questão ecológica e a questão não solidária, não fraternal da distribuição de bens. A segunda questão também, nesses tempos, emerge com muita força, mas não é uma questão nova, absolutamente, é a questão da desigualdade no tratamento e como a gente encontra, lida, se interessa ou não pelos que convivem conosco. Então, nessa questão, a gente poderia, por exemplo, né, a questão racial, a questão, hoje muito também bastante emergente, a questão de gênero, o tratamento igual masculino e feminino, mas também a possibilidade da escolha livre dos gêneros e tratar igual essas pessoas, né? E nessa questão, outra coisa também não tratar igualmente aqueles que, porventura, não têm as mesmas condições sociais, né? Então, é uma segunda questão nesse âmbito em que não há, ela é resultado de não haver, não ser cultivado um verdadeiro e amoroso interesse pelo outro como ser humano. E o diferencial, distinguir por questões de raça, de gênero, social, etc. E uma terceira questão essas duas primeiras são muito fáceis de se encontrar, e a terceira fácil de se encontrar e também de encontrar em nós mesmos, né? Muita vontade e disposição para levantar uma luta para poder ajudar a resolver, a contribuir numa melhora dessas questões que eu agora expus, esses dois tipos de questões. Mas muitas vezes a gente se sente impotente, não por acaso, né? Porque não é tão simples, são questões imensas, e como ser humano individual é bastante comum e também normal, vou dizer assim, a gente se sentir impotente, porque de fato, como a gente pode dizer, a gente não vai resolver sozinho as grandes questões do mundo, né? Mas, mesmo nos pequenos passos que a gente possa fazer na busca de arrumar soluções para mudar, para transformar o mundo no que toca essas duas grandes questões, muitas vezes a gente não se dá conta que a ideia, as propostas, as iniciativas, às vezes, o que vem de nós mesmos para poder solucionar essas questões, muitas vezes está bastante incorporado da mesma mentalidade que, na verdade, provocou todas essas questões. A questão ecológica, a questão social, a questão de tratamento igualitário, né? E eu acho que essa é a terceira grande questão, um pouco talvez não tão aparente e não reconhecida por muitos de nós, né? Que mentalidade é essa que causou tudo isso? E que a palavra mentalidade talvez não seja muito boa, mas ao longo da noite eu acho que vai melhorar isso. Que pensamento, que mentalidade, então, que poderia ser, vamos dizer assim, aquele que impulsiona para realmente coisas novas e que dão conta desses grandes problemas que nós vivemos. E eu também acho que isso eu gostaria de chamar de uma questão ético-moral, né?
ou de outra maneira, uma questão da verdade, uma questão da ciência, por outro lado, mas dentro desse ramo. Porque, talvez como sintoma, só para não entrar muito na questão, como eu disse que não quero ficar tanto falando delas, né? Como sintoma, a gente vê como aflora, né? Demais e demais e demais a falta de verdade, a mentira. Não é nem fofoca mais, essa a gente está mais ou menos acostumado e até num certo âmbito, até que a gente considera como uma, de fato, a mentira, né? E aí, o que em nós pode ser desenvolvido para poder distinguir o que é verdade, né? Essa também talvez não tão assim aflorada, tão visível, mas ela é uma grande questão dos nossos tempos. A terceira, mas não necessariamente nessa ordem. Então, uma questão ligada a satisfazer as necessidades do outro. O termo é bonito, mas a falta de, por exemplo, tirar demais da terra e trazer uma questão social como nunca antes vista, e também dividir de maneira egoísta esses bens, a primeira questão. A segunda, essa não interesse amoroso, verdadeiro pelo ser humano, a ponto de destratar só, por exemplo, por uma questão de cor, né? E a terceira, essa questão que é verdade, que podemos também de ético-moral, apesar de, às vezes, esse termo moral dar chilique e tremedeira em muitos de nós, né? Eu falei, então, que muitas vezes não é raro que a gente se sinta impotente e não saiba bem como tratar dessas questões, né? Apesar do nosso interesse e da nossa vontade de atuar para mudar, genuíno e que não pode parar. Mas, às vezes, a gente fala, mas o que é mesmo? Como eu faço? Como eu atuo? Sem nos dar conta de que a mentalidade que ainda nos domina, em parte, é a mesma que causou tudo isso que são, na verdade, os grandes problemas de hoje. Então, a pergunta também, que mentalidade é essa? Que tipo de pensamento é esse? Que verdade é essa que pode fazer o mundo diferente? Né? Agora eu vou chegando à educação e à pedagogia Waldorf, né? Porque eu descubro que a boca seca e o nervosismo não é só quando está presente, também assim, tem uma certa presença, né? Ainda bem que hoje tem um pouquinho de líquido aqui. Principalmente em países como o nosso, né? Mas não só, né? A questão da educação, né? Ela é sempre colocada, eu chamei de questão da educação, né? Mas a educação é sempre colocada assim como a possibilidade de salvação, não é? Não é à toa, não é verdade? Muitas vezes a nossa esperança, né? Como a gente diz, nossa, isso, quando a gente constata e conversa sobre algumas dessas questões, a gente fala, isso vai demorar muito tempo, porque é uma questão de educação, né? Da formação nossa. E a educação demora, né? Demora, mas ela é possível, ela é viável, né? E aí eu quero chegar um pouquinho na pedagogia Waldorf, né? Que educação é essa, né? Que essa pedagogia traz ao mundo, né? A gente está agora comemorando o 101º ano, né?
o ano passado a gente estava fazendo comemorações de 100 anos da pedagogia, não é? 100º ano dessa pedagogia. Que pedagogia é essa, né? Que apesar de tantos ataques, que não são poucos, né? E que com certeza serão cada vez mais, cada vez maiores, né? Ela não apenas sobrevive, mas ela se espalha pelo mundo inteiro, apesar de muitas vezes ser chamada de uma região, né? Algo assim como germânico, por exemplo, né? Mas apesar das críticas intelectualistas e dos ataques, ela continua na sua essência se espalhando e frutificando e cada vez mais lugares no mundo inteiro, realmente no mundo inteiro, com escolas, né? Escolas Waldorf, escolas com a pedagogia Waldorf. O que será que tem essa pedagogia, né? Eu acho que a maior chave que nós temos na pedagogia, né, com muita ajuda da antroposofia, que Rudolf Steiner nos presenteou, né, é a compreensão do ser humano, em primeiro lugar, para não justamente, né, querer fazer com que a pedagogia seja algo a repetir as mesmas ideias que são as causadoras dessas grandes questões que nós vivemos já há algum tempo, mas cada vez mais intensamente, né? Só de fato conhecendo o ser humano de uma maneira que até então não se conhecia, né? Que não que ou se conhecia, na verdade, no âmago de conhecer, né, está algo que a própria palavra, conhecimento, quer dizer, a gente precisa ter consciência do que é o ser humano. Como, por exemplo, a gente diz uma mãe cuidar da sua criança era algo, há algum tempo atrás, era algo quase do senso comum, passado de mãe para filho, e todo mundo sabia como mãe, e como pai também, não quero só acarretar a mãe esse cuidado, né? Hoje em dia, acho que todo mundo tem um exemplo pertinho e vê como, de fato, né, a gente precisa aprender a ser mãe e a ser pai. Quer dizer, consciência, né? Quem é o ser humano, né? Isso é o que Steiner trouxe não só para os professores, para todos nós, né? Quem é o ser humano? Então, eu queria agora fazer um fiozinho para mostrar como essa pequena parte, mas muito importante, né, da vida do ser humano, em que ele está numa escola, né, como a gente está acostumado a chamar na pedagogia, mais ou menos os 3 primeiros setênios, né? Na verdade, no comecinho não é tão escola, e já no finzinho do 3º setênio, os jovens já estão no mundo, talvez já numa faculdade, alguns até já começando uma atuação no mundo, mas mais ou menos os 3 primeiros setênios, né? A primeira infância, a idade escolar, a idade do meio, né? E depois o ensino médio, um pouquinho de cada um, né? E o que a pedagogia tem assim de essencial e que reconhece esse ser em desenvolvimento e o que oferece na sua formação, para que ele possa, talvez, aí sim, né? Porque tem elementos para poder isso aqui eu gosto mais assim, ó, de tomar as rédeas da própria vida, né? De dirigir assim já é uma coisa muito moderna, né? Vamos começar pelos pequenininhos, então, né?
a criança pequena, talvez quem já teve os filhos no jardim de infância, já presenciou esse tema tão lindo, tão bonito, né? Como que a criança pequena, como não, as três grandes conquistas, talvez as primeiras três grandes conquistas de uma criança pequena na Terra, no mundo, né? A aprender a se erguer e a caminhar, né? Eu rio um pouco de mim mesmo, que assim, a gente desfruta mais disso. Primeiro a gente estuda, a gente conhece, livros, conversa, isso é um pouquinho, né? Aí a gente tem a experiência como pai, como mãe, já é um pouquinho melhor do que só estudar, já é maior, né? Não só melhor, né? Mas ainda, aí depois como avô, como avó, aí já um pouquinho mais distante, mas com também mais bagagem de vida, a gente vê como é maravilhoso o que uma criança pequenininha e como ela faz essas conquistas maravilhosas, né? Quem ainda é um tema que sempre de novo, a gente deveria falar. Os que têm filhos pequenos no jardim de infância, mesmo que já tenha passado essa fase, né? Deveria se conversar muito sobre os segredos, os mistérios que estão por detrás desse aprendizado da criança, né? Porque, olha, nós como adultos, ou talvez na vida inteira depois, aprendemos muita coisa, certamente. Não aprender só daqui. Desenvolvemos muitas capacidades com o nosso esforço. Mas como essas três capacidades, né? Se levantar e andar, aprender a falar e aprender os primeiros rudimentos do pensar com até os 3 anos de idade, isso é muita coisa. E que talvez o tamanho disso a gente não faça mais nenhuma vez ao longo da vida inteira. E a criança, a criança, quando ela então está no jardim de infância, que a gente chama de jardim de infância, né? Até o 6º ano de vida, mais ou menos, né? Ela deveria ter a oportunidade, né, de ainda aproveitar um pouco dessas forças que estão com ela, essas mesmas que a fizeram, essas 3 grandes conquistas dos 3 primeiros anos de vida, né? E que ela puder deixar a criança livremente, né, no seu brincar, por exemplo, né? Desenvolver mais dessas forças, né? Então, quem conhece da pedagogia vê aí uma grande diferença em que muitas outras escolas, até não é o termo apropriado, né, mas se chama assim, escolas com crianças pequenas que já levam a criança, por exemplo, a sentar e dar talvez um lápis, uma caneta, às vezes até os primeiros números, as primeiras letras são ensinadas ainda nesse 1º setembro. O que a criança tem, o que ela traz, o que ela mostra para nós, o que ela dá como chaves para a gente olhar para o desenvolvimento humano nessa fase. O mais relevante, o que mais chama a atenção é uma entrega total, absoluta a quem está perto dela. Não só as pessoas, mas a tudo que está perto dela. E isso não é pouco, apesar de ser algo de criança pequena. A admiração por tudo que está diante de mim, esse primeiro impulso de admirar, de venerar, de se entregar, a ponto de, no caso da criança pequena, a ponto de imitar, né? Essa é a chave também dada por Rudolf Steiner para esse CT, né? Imitar tudo que está ao redor dela. Então, olha a responsabilidade de nós,
como adultos, pais, mães, os que estão mais próximos da criança pequena, mas também os educadores na educação infantil, no jardim de infância, né? De sermos realmente seres humanos dignos de serem imitados, dessa confiança absoluta e total, nessa entrega total que essa criança pequena faz. É tão simples, por um lado, né? Oferecer esse ambiente caloroso, amoroso, para a criança possa se entregar e ela mesma, então, a sua organização corpórea possa se desenvolver nesse ambiente, né? A gente não ensina, né? A gente não ensina nessa idade. Nem professor, pai, mãe. Falar professor nessa idade, então, é terrível, né? A gente simplesmente faz, age, atitude do adulto, uma atitude digna, que é o ambiente que a criança pequena precisa para fazer as suas conquistas nesse primeiro setênio de vida. A vida não é moleza. Não é? Poderia pensar, nossa, acho que muitos de nós um dia já talvez tenha pensado assim, né? Podia ser sempre assim, né? Tão lindo como uma criança, né? Quando a gente está num ambiente realmente onde esse ambiente é, é caloroso, amoroso, é criado e a gente vê uma criança se manifestar, a gente sente imediatamente que ali tem algo grandioso, né? E às vezes a gente pensa, nossa, podia ser sempre assim, né? Pode, só que a gente tem que conquistar, né? Mais tarde, né? E por isso a própria criança, né? Quando chega no final desse ciclo de vida, próximo à idade escolar, ou seja, próximo de completar o sétimo ano de vida, no seu sexto ano de vida, ela não quer mais ficar ali só nesse ambiente, né? Ela quer dar passos, ela quer crescer, ela quer se separar. Olha que incrível! Se separar desse ambiente que pode ser maravilhoso. Se for num jardim Waldorf, eu, eu, eu tenho muitas experiências de saber que é maravilhoso. Não estou dizendo que todo jardim é maravilhoso, mas eu conheço, eu tenho muitas experiências, né? Mesmo assim, ela quer se desenvolver, ela quer crescer, ela quer aprender por ela mesma, desenvolver por ela mesma. Claro que não com consciência nessa idade, né? Mas um dia com consciência, em liberdade, talvez fazer coisas tão maravilhosas como essas que ela faz desde pequenininha. Como, por exemplo, aprender a se levantar e andar, né? Mas depois outras coisas no mundo, né? Então ela quer ir para a escola. E aí chega a idade escolar, né? E a idade escolar, dos 7 aos 14 anos, né? O ano do professor de classe e esse outros acompanhantes tão fundamentais, né? Para não é só o professor de classe, todos os que estão com ele, né? É tão importante na vida e esse e essa fase da vida que eu estou chamando aqui de idade escolar, ela é muito diferente desde o sétimo ano de vida, o primeiro ano da escola, até o 14º ano de vida, o oitavo ano escolar, né? Então, que transformação! Comparado às transformações também grandiosas que uma criança pequena faz, né? Desde bebê até o sétimo ano de vida, também é uma grande transformação, né? Do sétimo ano de vida até o 14º. E no começo da idade escolar, né? A criança, na verdade, ela ainda, criança pequena, ela ainda tem bastante dessa fase anterior, né? Com os professores é fácil de ver, mas com os pais e mães também é, né? Ainda é aquele ser adorável, cheio de graça,
que se entrega amorosamente a tudo, que ainda faz sem dizer, mas por que eu tenho que fazer isso? Simplesmente numa entrega, né? Se a gente é digno de fazer coisas agradáveis e com sentido, ela se entrega e faz tudo isso, né? E assim ela começa a aprender os primeiros, aprender não é a palavra, a desenvolver, né, os primeiros instrumentos que ela precisa, serão muito importantes para a vida dela no mundo. Ela quer, de fato, chegar nesse mundo cada vez mais, que é a escrita e a aritmética, né? Basicamente, os primeiros anos escolares são a escrita e a aritmética. E por volta, então, mais ou menos até o 9º ano de vida, não é tão assim determinado, mas também não é assim tão longe dessa idade, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, até o 9º ano de vida, a gente percebe que a criança na escola, em idade escolar, primeiro, segundo, um pouco do terceiro, às vezes todo o terceiro ano, ela ainda é muito entregue, com muita admiração ao que nós fazemos no nosso ambiente, né? Por isso, para aqueles que são professores, mas pais e mães também devem conhecer isso, né? Por isso, nessa fase da escola, né, um professor simplesmente apresenta com atividades aquilo que a criança adoravelmente, totalmente entregue, ela aprende a fazer, né? Fazer continua sendo a atividade, numa entrega amorosa, cheia de admiração, continua sendo a grande chave. Um pouquinho parecido. Se a gente olhar lá no final desse período, calma, eu vou passar pelo meio sim, mas se a gente olhar lá para o final desse período, a gente vai ver como também os últimos anos do ensino fundamental, da idade escolar, como que a criança também já está muito mais perto do outro setênio, do período da juventude, vamos dizer assim, né? Então, podemos dizer que no meio, né, nos 3 anos aproximadamente, porque 8 dividido por 3 não dá 3 tão certinho, né, Liz? Né? Você que é boa de matemática aí, né? Então cerca de 3 anos, o período do meio, poderíamos dizer, é onde mais a criança é, de fato, aquilo que é o cerne do segundo setênio da idade escolar. E perto de completar 9 anos de idade, ela faz outra separação, agora muito mais intensa do que aquela no final do jardim, quando ela queria ir para a escola. E é uma separação desse mundo tão agradável e que ela se entrega tanto, é de fato uma separação muito mais notada, porque muitas vezes, vou só citar um exemplo, nessa fase, às vezes, né, não é assim que toda criança vai fazer isso, mas a criança chega a duvidar de que você é mesmo a minha mãe, você é mesmo meu pai. Às vezes surge um medo, começa a ter perguntas e dúvidas que não tinham, que mostra que ela está de fato, né, cada vez se separando mais, porque ela quer seguir o caminho de ser livre. E para isso a gente precisa se separar, né? Calma, mas devagarinho. Eu vou contar um exemplo de um outro professor grande, um grande professor. Alguns de vocês que estão aí vão se lembrar até dessa passagem. Ele foi aluno numa escola Waldorf e ele lembra que quando ele era aluno, aquela entrega imediata que ele tinha com a professora de classe dele teve uma grande transformação perto desses 9 anos. Ele conta que a professora tinha uma pintinha aqui perto da boca, uma pintinha, e ele nunca tinha notado e expressado essa pintinha, e aí ele conta que se lembra muito bem que ele começou a olhar aquela pintinha da professora e falou,
mas o que é aquilo tão estranho? E ainda tinha um pelinho na pintinha. Quer dizer, por que eu conto isso? É só para dizer que são sinais de como começa a ter um afastamento e, de repente, a criança, nessa idade, ela começa a ver coisas que ela não observava. Quando a gente está muito entregue, muito próximo de algo, a gente fica meio cego, né? Isso como adulto a gente fala assim, inclusive, não é? Reconhece alguma situação assim, né? A gente precisa se afastar. Muitas vezes uma viagem, né? Nos traz inspirações, assim, compreensões de coisas que quando a gente estava muito perto a gente não entendia. E o que vem na escola de novo, nessa fase, então, em que a criança agora começa a olhar um pouquinho assim para o mundo? Despertar o interesse pelo mundo. E como que... primeiro um pouquinho como as matérias, assim, só algumas citações. Por exemplo, no comecinho dessa fase, vem no terceiro ano escolar, as crianças, elas conhecem um pouco as profissões, vou chamar assim, profissões primordiais, né? Depois tem o ensino de botânica, o ensino de zoologia. Na aritmética começa frações, uma mudança totalmente, que quebra o inteiro, né? Primeiro ensino de história, ainda uma história local, né? Uma história pátria, geografia, localização no mundo. Mas como fazer isso de maneira que a criança não perca, né? Agora, um pouco da metodologia e da didática, né? Não é simplesmente muda tudo na educação e agora eu vou começar, então, a contar, no melhor dos casos, pode ser pior ainda, seria pior se fosse explicar. Então, não é só, eu vou contar do mundo, vou fazer coisas maravilhosas para a criança conhecer o mundo que ela vive. Sim, mas sem perder aquela qualidade desde pequena ela tem, aquela entrega, aquela admiração pelo mundo que ela tinha espontaneamente de antes. Por isso, nós, professores, sabemos muito bem que quando a gente começa nessa fase nova, a gente vai descrever, fazer descrições do mundo, talvez um pouquinho depois também da história, da geografia, de como as pessoas vivem, mas sem perder essa admiração, essa veneração por aquilo que a gente está contando. Então, esse segundo passo, né, descrever, olha só a relação com uma das três grandes questões. Na verdade, já dá para fazer com duas. Não sei se vocês perceberam, né? Agora eu vou ser um pouco mais... a relação com essa questão do desinteresse pelo outro, uma questão grande, né? De não se interessar pelo humano no outro, né? E nessa idade escolar, então, no meio da idade escolar, né, entre 9, 12 anos, mais ou menos, 9, 10, 11 anos de vida, né? Terceiro, quarto, quinto ano escolar, um pouquinho mais o fim do terceiro, começo do sexto ano escolar, né? A grande chave para despertar o interesse por tudo que há no mundo, pelo humano e pela natureza, sem perder a admiração de antes. Descrições, caracterizações, e não explicações, e não conceitos do que é. Descrever para a criança aprender a conhecer como as coisas são e ela própria desenvolver também interesse e aprender a contar e a descrever como é o outro, como é o ser humano, como vive o ser humano, aqui ou lá, de modo tão diferente, como é a natureza, que maravilhosa é a natureza. Quem estudou botânica no quinto ano, por exemplo, né? Assim, levar essas descrições, esses sentimentos,
esses impulsos ainda dormentes para a sua vida adulta, talvez seja uma grande ajuda para depois não criar as grandes questões ecológicas, por exemplo, que a gente vive hoje, né? Mas, de novo, outra separação, porque cada um de nós, né? E a criança sem saber, mas em si ela guarda isso, né? Quer desenvolver e fazer tudo isso mais tarde em liberdade, quer escolher fazer ela mesma, né? E não se entregar amorosamente, né? Simplesmente por causa da natureza humana, não apenas se interessar pelo mundo, caracterizando-o como ele é, maravilhosamente como ele é, como o professor ou alguém mais conta e descreve para ela, mas ela mesma tem que dar esse passo de ela fazer isso por si. E todos conhecem muito bem, perto do 12º ano de vida, o que acontece quando então uma criança começa a deixar a gente, elas próprias já, se a gente as chama de criança nessa fase, pode esquecer, na verdade, né? Poderíamos ser até amados grandiosamente por elas até aí, mas que gafe, por exemplo, quando ela está no 6º, 7º ano escolar, ainda chamá-la, com 12, 13 anos de vida, ainda chamá-lo por criança, né? Mas também adulto não é, né? Nem jovem. Às vezes um pouquinho provocativamente, mas de um jeito muito cuidadoso, eu chamo de jovenzinhos. Acho que é bom assim, essa fase do 12º ano de vida. E o que eles começam a fazer agora de novo, né? E você vê que já é a terceiro período da idade escolar, né? O que eles começam a fazer? Começam a fazer as suas próprias opiniões, a gente poderia dizer, emitir julgamentos próprios de um jeito bastante grosseiro, entre aspas, né? Porque eles, assim como o pequenininho, para aprender a ficar de pé e depois andar, levantou e caiu e levantou de novo, o jovenzinho julga e julga e tem que julgar para aprender de novo. Só que enquanto pequenininho, aquela força que o ajuda a aprender de fato tem um pouquinho assim do ser humano adulto que está por próximo, mas tem uma grande sabedoria por detrás que a ajuda de fato a levantar, a andar, a falar e a pensar. E o jovenzinho, aí a gente já vê como a educação bem feita, adequada, é fundamental. Ele, de fato, pode também, exercitando, aprender a desenvolver julgamentos corretos. Eu diria que essa é a grande chave nesse último período do período escolar, né? Quando entram matérias como ciências naturais, física, química, a história passa a ser mais perto dos nossos tempos, uma linha do tempo mais próxima da gente, né? Um pedacinho da metodologia e da didática. Por exemplo, ensinar física não é porque agora vai aprender algo da física, também um pouquinho, mas o mais importante é exercitar a capacidade de julgamento, aprender primeiro só rudimentarmente, né, a desenvolver um juízo próprio. Mas nunca, agora o truque metodológico didático, nunca seria uma tragédia começar pelo julgamento. Seria ignorar todo esse desenvolvimento maravilhoso desde o nascimento até então. Sempre pelo admirar, pelo ato de se entregar,
pelo ato de descrever as coisas como elas são e não pelo que eu acho. E aí, um terceiro passo, aí sim, treinar, exercitar a fazer julgamentos depois da entrega e das caracterizações. Por isso que, por exemplo, de novo, no ensino da física, sempre a gente começa mostrando algo que pode ser muito simples, um experimento simples do tema que a gente está tratando, e dá a oportunidade do jovenzinho, né, poder exercitar aquela entrega que ele tem em si, aquela admiração pelo que está acontecendo lá. Depois, se afastar um pouquinho, como ele já fez também na idade escolar anterior, e descrever, caracterizar, não apenas ele, mas os colegas também, e perceber como é diferente como um colega descreve, caracteriza do que eu próprio faço. E aí sim exercitar o terceiro passo, aprender talvez a discernir. Aquela palavrinha que eu disse que tem a ver com a terceira grande questão do nosso tempo, né? O que é verdade? Então, exercitar a partir daí, só daí, né? Exercitar o julgar próprio. Tem que exercitar, tem que treinar muito. E eu diria, de uma maneira agora bem mais simples e encurtada, me ajuda com o tempo. Que horas são? São 8h30 agora, José. 8h30. Uhum. Tá, estou quase terminando. No ensino médio, né, esse exercício com todas as matérias, né, esse exercício de desenvolver cada vez mais aprimoradamente o juízo próprio, exercitando, mas não puramente o juízo, com a crítica que vem muito daqui e que é já muito aguçada, né, na idade do jovem de terceiro setênio, né, 15 aos 18 anos de idade, né, mas partir sempre de algo em que eu me entrego, que eu admiro. Depois eu caracterizo, eu descrevo, e aí, enfim, não isoladamente, desenvolvo os julgamentos, os juízos. O que era aquilo que nós observamos e descrevemos? Talvez até dar um nome, um conceito. Mas exercitar é o mais importante. Também, talvez, uma outra característica, para ir fechando essa parte, dessa apanhado muito resumido da pedagogia nos 3 setênios, né? Que no terceiro setênio também deve ter bastante assim da prática no mundo, eu vou dizer assim. Porque, naturalmente, o jovem, né, ele quer e deve exercitar essa capacidade de juízo próprio. No fundo, a gente está falando, eu mesmo quero julgar, eu mesmo quero descobrir o que é, e eu mesmo quero fazer, agir, exercitar no mundo. E isso a gente só pode fazer, de fato, exercitando, né? Não pode ser só na sala de aula, né? Ou só no meu quarto, pensando e desenvolvendo pensamentos, mas eu preciso, aí, vamos dizer assim, pô-los à prova no mundo, né? O mundo vai me dizer também se eu não, porque eu sempre estou errado, nunca estou totalmente correto, porque não sou perfeito no meu juízo. Mas então, como o mundo me dá o retorno, né, me ajuda, é uma baliza para que me ajuda a cada vez mais a procurar, a formular os meus próprios pensamentos, os meus próprios juízos a respeito do que eu estou fazendo, né? Naturalmente, vocês, enquanto eu falava, devem ter muitas vezes pensado, é um grande ideal, né? E de fato é um grande ideal, né? Mas é um ideal a ser realizado. Então, eu, sinceramente, quando muitos do nosso círculo
fazem críticas à pedagogia, dizendo que ela precisa ser mais real, ou então que ela é uma bolha, que ela não ajuda no mundo. Eu acho que quem fala isso não conhece de fato, está cometendo um pequeno ou grande, talvez, equívoco, porque a pedagogia não é uma bolha. Se vocês, claro, é muito simplificado da maneira como foi aqui falado nesse pequeno tempo, mas a pedagogia é grandiosa. A questão é como pô-la em prática, né? E aí não são só naturalmente os professores e colaboradores que estão dentro da escola, mas somos todos nós, mães, pais, e também a gente conhece muitos, né, que já nem são mais mães e pais e que são amigos, mas que reconhecem tudo isso que a pedagogia pode de fato fazer pela formação, pelo desenvolvimento do ser humano, né? E continuam ajudando, continuam tendo iniciativas, né? Para que não seja apenas um palavreado, como eu fiz agora aqui para vocês, com um pouco de exemplo, não é um palavreado do nada, né? Mas isso precisa se tornar realidade no mundo. E nós somos aqueles que têm que fazer essa realidade acontecer no mundo. Por exemplo, iniciativas como essas conexões solidárias. Até o nome é muito apropriado, viu? Eu quero elogiar mais uma vez coisas assim. Porque, senão, mesmo os pequenininhos, mas os jovens muito mais, né? Eles talvez até compreendam um pouco quando a gente já pode contar para eles e conversar com eles, eles têm capacidade de compreender o que é isso, que é essa tal de pedagogia Waldorf. Mas se eles veem uma comunidade onde pouco de fato acontece, não só dentro da escola, né? Vai parecer um pouco hipocrisia, né? Então, principalmente o jovem, ele quer ver isso na realidade, né? Então, a gente, além das conexões solidárias, a gente pode fazer muita coisa, e já faz muita coisa. Às vezes a gente não percebe que é grandioso, por exemplo, quando a gente se encontra uma noite numa reunião de professores, pais, mães, para falar daquela idade, né? Estudar antroposofia, né? Isso é grandioso. Essas são iniciativas, né? Pequenos exemplos de iniciativas que só com isso, né, a gente de fato pode fazer essa pedagogia continuar a se desenvolver, continuar de fato a se realizar no mundo, né? Tá, não pensei que ia ser tanto tempo, mas a gente começou um pouquinho depois, nós temos ainda algum minutinho, onde é muito bom sempre, né, ouvir de vocês, não precisa necessariamente serem perguntas, às vezes depoimentos próprios, contribuições, podemos conversar um pouquinho, enfim, né? Obrigada, professor. Só vou finalizar aqui a nossa. Queria voltar, desculpa não finalizar, mas eu queria voltar aqui para um compartilhamento de tela com vocês do nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem, no dia 18, às 7h30 da noite. A Andrea Meirelles, que é homeopata, ela vai falar com a gente sobre a nova medicina germânica, trazendo aí o tema de saúde e autoconhecimento. E na outra semana, a gente vai ter, não sabemos ainda a data exata, mas a gente vai ter um encontro para falar do tema desta época, que está entre, né, a época de Micael. Queria divulgar também as outras iniciativas de apoio para a escola na Bá. A gente está com uma iniciativa nova, que é o Sebo do Quintal da Ilha. Então, quem tiver algum livro e puder fazer essa doação ali no Sebo, eles estão vendendo os livros a R$10,
e a renda é toda revertida para a escola. Temos também o brechó virtual do 8º ano. Essa semana eles estão com esse planejamento de fazer um brechó express ali no Campeche, no ateliê Raiz Natural. Eles também têm uma página no Instagram, vocês podem acompanhar. Temos a iniciativa dos Fios e Papos, que são mães e pais do jardim, do pessoal da educação infantil, né, que se organizaram, os professores também, e eles estão produzindo manualidades para vender e toda a renda também revertida para a escola. A rifa do 11º ano também está acontecendo. A cada rodada da rifa são prêmios diferentes. Vale a pena dar uma olhadinha também na página deles, que também está no Instagram. E a última iniciativa é o Eu Quero Leilão, que está leiloando itens para também reverter em um apoio financeiro aí para a escola. E vocês que quiserem fazer a sua doação também podem contribuir com os depósitos bancários no Banco do Brasil ou fazendo a contribuição pelo PicPay, na nossa conta do Conexões Solidárias. Então, vou abrir aqui agora o chat, ou quem quiser, nós somos poucos agora, quem quiser abrir o microfone, para a gente ter essa conversa, né, professor? A gente finaliza com esse momento. O pessoal está um pouco tímido hoje, então vou... Ana, pode abrir o microfone. Então, nesse momento não me ocorre, assim, de fato, uma pergunta, assim, né? Mas eu queria, assim, agradecer muito ao professor José, sempre muito bom ouvi-lo, né? É sempre um presente ouvir o professor José falando, né? Com tanto carinho, né? Tanto tempo, ele sempre mantém essa luz tão viva, né? Na sua fala. E como depoimento, né? Como eu já estou na segunda filha no ensino médio, né? Eu, com os desafios que qualquer um de nós apresenta, como família, tudo, né? Mas, olha, eu sou muito agradecida à pedagogia Waldorf, à escola Nabá, né? Toda a dedicação, né? E o professor José teve tão inteiro ali, né? Quando a gente trabalhou tanto para ter o ensino médio lá na escola, né? E, gente, ele chegou a abrir mão até de questões salariais para bem de esse ensino médio acontecer, né? Assim como nós da escola, todos fizemos, cada um de nós, as suas maratonas, né? E tenho 3 filhos na escola Nabá, né? E, olha, é muito especial, é muito, né? Vêm os alunos de outras cidades, vêm para a casa da gente, os da gente vão para outro lugar, e a gente vê que roda para lá e para cá, mas é muito especial. O desafio é para nós, né, professor José, porque eles ficam tão espertos, né, que a gente vai para o chinelo rápido, né, a argumentação, tudo, mas eles são tão lindos, né, são jovens tão especiais, tão criativos, né, as falas deles sobre o social, sobre a vida, é literatura, é arte, assim, é uma gama, a gente como pai e mãe aprende tanto, né, a lista aqui do meu lado, né? E ontem eu lendo que um dos professores está pedindo o diário da pandemia. De vez em quando eu digo para ela, Liz, parece que a gente está lendo Guimarães Rosa, já tem que ler com o dicionário do lado, que tanta palavra difícil, uma linguagem tão linda, assim, né? É algo muito especial. Assim, desculpa se falei demais, mas eu tenho uma eterna gratidão, assim, como que eu conseguiria dar isso tudo assim, né? É muito especial essa educação, né? E é para todos, né? Que a gente, independente de ter nossos filhos ou não, que possa se fazer isso para o mundo, né?
Estou muito feliz, porque cada dia mais eu aprendo que eu não preciso ter filho na escola, eu posso continuar trabalhando, né, pelas escolas Waldorf. Muita gratidão. Muito obrigada, Ana, pelo teu depoimento. E enquanto o pessoal se anima e abre o microfone para a gente manter a conversa, só vou convidar vocês a clicarem nesse link que eu coloquei agora ali no chat, para a gente ir alimentando uma nuvem de palavras e conversando sobre o que a gente leva desse encontro de hoje. Boa noite. Também não tenho nenhuma pergunta, é só realmente gratidão de estar cada vez um pouquinho aprendendo tanta coisa, um pouquinho dadas as condições de tempo, de energia, com filho pequeno, tenho 2 filhos no jardim, mas quando eu posso, eu sinto essa gratidão pelo universo de ter me direcionado, de ter um anjinho assoprado, Escola Waldorf. E realmente eu sinto que a gente está no caminho, num caminho de um mundo melhor. Então é realmente obrigado pelas palavras, pela energia, pelo amor, pelos ensinamentos. Obrigada mesmo. Posso falar um pouquinho, Fernanda? Sim. Mais um pouquinho? Quando eu me vi apurado com o tempo, talvez tenha faltado agora, ouvindo vocês, uma coisinha que essa separação que algumas vezes eu citei, algumas delas mais marcantes na vida da criança e do jovem, né? Ela é cada vez maior e a gente percebe como, por exemplo, né, no depoimento agora há pouco da Ana Paula, por exemplo, que convive com jovens, né, que essa separação ela acontece naturalmente e deve mesmo acontecer cada vez mais, né, até que um jovem, ou podemos pensar assim, uma coisa que muito me estimula no trabalho com jovens é que, na verdade, os grandes ideais, os desafios que os jovens se impõem e querem realizar são muito parecidos com os desafios da vida adulta, porque, na verdade, é esse: qual é o meu próprio caminho? Né? Então, como que eu consigo agora realizar aquilo que eu quero realizar no mundo, né? Aquilo que talvez, assim, aquilo que eu vim realizar nesse mundo. Como é que eu encontro isso? Você vê que não é uma pergunta simples, é uma pergunta da vida inteira, inclusive para nós adultos, né? E eu penso que esse caminho da pedagogia Waldorf, de formação, de desenvolvimento desde a criança até o jovem quase adulto, ou adulto aos 18 anos, né? Esse caminho é o caminho que ajuda a ele encontrar esse caminho próprio, né? E depois, quando eu falei lá no começo da criança pequena, essa realização tão linda que nos faz tão bem estar perto de uma criança pequena, né? Só que não é totalmente dela como indivíduo, da criança pequena, aquela maravilha toda que ela nos põe, né? Então, como adulto depois, ou como jovem, como é que eu realizo o meu caminho, ou a minha ação no mundo, a minha iniciativa no mundo, para ajudar nessas grandes questões do mundo atual, né? De um jeito livre, de um jeito próprio, de um jeito meu mesmo, mas talvez com um pouquinho daquela sabedoria que estava por detrás da criança pequenininha e que tanto nos admirava.
Só que essa sabedoria, essa verdade, né, ela tem que ser agora conquistada por mim próprio, por cada um próprio. Ela não é mais um presente como a criança pequena traz, né? Então aí, relacionando aquela que muitas vezes a gente quer mudar o mundo, isso, né? Talvez a gente quer fazer alguma coisa boa no mundo, melhor do que mudar o mundo, vai? No nosso pequeno meio, primeiro onde eu estou, né? A gente quer fazer uma coisa boa e se sente impotente, talvez porque os nossos pensamentos, as nossas ideias são as mesmas, têm a mesma fonte das que provocaram todos esses problemas que eu quero ajudar a mudar. Então, onde que eu encontro, de fato, uma fonte que seja algo novo, né? Que não seja essas mesmas que provocaram isso. Então, esse caminho da pedagogia, vamos dizer assim, né? É uma ajuda para o jovem, mas ele também é. Muitas vezes a gente diz, eu não como professor, porque felizmente eu encontrei a pedagogia assim e agradeço um monte. Mas quantas vezes eu não ouvi de pais, né, que observando o caminho que os filhos fazem na escola, dizia assim: "Ah, eu também quero estudar numa escola, Waldorf, né? Mas nós já somos adultos, mas é possível também, né? Talvez um pouco mais árduo por não ter passado numa escola Waldorf, né? Mas é possível também, isso que eu disse das iniciativas que nós precisamos propiciar, né? É possível a gente também, estudando, né? Desenvolvendo interesse verdadeiro pelo outro numa conversa, por exemplo, né? Realizando iniciativas, mesmo que não, né? Que pisando aqui, pisando ali, mas fazendo, levando para o mundo do nosso jeito pequeno e simples aquilo que a gente quer fazer, né? Também é uma escola Waldorf, vamos dizer assim, se a gente procura fazer, né, a partir desse conhecimento, dessa busca por esse conhecimento que está na pedagogia, né? Poderia dizer também que é aquele que está lá por detrás da criança pequena, que aprende tão bonito a se levantar e dar os primeiros passos. Talvez não, mas a gente tem que descobrir, não basta o outro contar, né? Então, acho que vocês estão visualizando, né? Essas são as palavras que apareceram, professor, depois desse encontro. É muito gratificante, né? Ver essas coisas lindas que aparecem e que as pessoas levam desse encontro de hoje. Oi, professora, tudo bem? E considerando, né, isso que o senhor falou da escola Waldorf, que essa possibilidade de desenvolvimento para as crianças, etc., essa última fala, é a escola da vida, né? E, né, me trouxe, assim, ao que eu conversei com o meu terapeuta hoje, né? Falando sobre os erros e acertos, né, que nós cometemos na vida, assim, eu falando, né, dos meus, e ele, na hora, lembrou de um erro dele como pai, né, de 10 anos atrás, assim, e falou: puxa, né, mas que grande pai Waldorf que eu sou, né, fiz essa grande M, essa, né, essa bobagem e tal, não sei o quê. E aí ele falou que, né, o filho dele, hoje já um jovem que se formou no Anabá, né, saiu do 12 e falou assim: ah, pai, né, eu lembro muito bem quando eu tinha 5, 6 anos e tal, de uma coisa que tu fez e tal. Foi muito ruim para mim, mas hoje, né, nem parecia tu, aquela pessoa, né? E aí ele, ainda bem, né, que ele ganhou com aquela cagada que ele fez, digamos assim, ele ganhou um presente para se transformar, né?
Então, a gente usou essa metáfora na nossa conversa, assim, e relacionei agora também com essa escola da vida, que é né? É uma pedagogia, é um processo de ensino e educação para criança, né, jovem, e até, né, chegar lá no seu eu, né, aos 21 ali, 18, 19, 20, 21. Mas também é para todo mundo que se envolve, né? Então, né, seja no âmbito do indivíduo e respeita, né, a alma dessa criança, respeita então aquilo que o senhor falou no primeiro ano é isso, no segundo ano aquilo, no terceiro ano vai respeitando, né, esse momento da alma das crianças e, e isso acontece no micro, no individual, acontece no âmbito pai, mãe, filhos, acontece no âmbito comunidade, né? Então estamos todos nessa escola da vida, assim. E obrigado. Adriana ou Fernanda? Fernanda. Fernanda, licença, geralmente tem muitos pais de jardim, lá do início do fundamental, né? Então, geralmente fica muito aquela pergunta, mas depois quando são grandes e vestibular e essa coisa toda, né? E olha, gente, a primeira turma do ensino médio, né, que a minha outra filha foi da primeira turma, passaram de em torno de 15, assim, né? Bem 13 passaram no vestibular, e tudo em universidade pública, né? Ou estadual ou federal. Tá todo mundo assim estudando. Uma que não passou, até a mãe disse, ela não passou porque não queria mesmo, ela se esforçou pra... Então, assim, não é que é perfeito, sabe? Nem as nossas famílias, nem os alunos, nem a escola. Mas é tudo tão vivo, né? É tudo tão vivencial, né? Aquilo se imprime, né? Eu sou suspeita para falar, porque realmente acredito muito, né? Então, gente, é um caminho que vale muito a pena, né? E é uma grande comunidade, né? Às vezes tem as coisas que cada um de nós tem os desafios, né? Mas eu acho que vale a pena a gente se manter firme, trabalhar para superá-los, né? E se manter assim no caminho. É muito especial mesmo. Obrigada. Obrigada também, Ana. Muito bom escutar essa tua fala aí, né? Inspirador pra gente. Eu não sei se mais alguém tem vontade de abrir o microfone, quiser falar. Devolvo a palavra, professor. Acho que a gente pode ir terminando, né? Talvez isso que a Ana Paula tocou agora nesse tema é um dos temas, assim, um convite para nós todos que estamos aqui hoje, professores, mães, pais, talvez alguns que são amigos. A gente deveria fazer rodas de conversa, convidar pessoas para falar, estudar de diversas maneiras, né? Para compreender, eu acho que é a palavra realmente, ganhar consciência, né? De fato, o que é que essa pedagogia possibilita a um jovem, antes, de fato, de almejar apenas, de fato, esse apenas é bem reforçado, né? Passar num exame de vestibular, por exemplo. É claro que com isso todos nós queremos, e eu também, e muito, né, de que esses jovens possam, no seu caminho, né, cursar uma faculdade, se for esse o caminho para ele ou para ela, né, mas assim que
muitas vezes a gente vou citar exemplos também, não nomeando, né? Mas ainda tem, quer dizer, é só o começo do ensino médio da escola, né? Mas ainda tem jovens que saem da escola para procurar um caminho, desculpa agora, mas eu vou usar um termo que eu acho que realmente cabe, né? Procurar um caminho assim exclusivo de aprender a responder questões que possam cair num desses exames para entrar no vestibular, né? Mas eu acho que isso acontece também porque, por isso que é um desafio para nós, eu disse no começo, né? De nós conversarmos mais, trocarmos na nossa comunidade o que é de fato que nós estamos fazendo na pedagogia, né? Porque eu acho que muitos de nós ainda não temos consciência. E o quanto isso pode ser, de fato, uma ajuda para o jovem, depois, independentemente, né? Se ele pode passar ou não, ele tem capacidade, ele tem força, ele vai fazer isso. Mas, antes disso, essa possibilidade de se formar, né? De desenvolver para pensar livremente, para agir livremente, né? Isso que é importante. Mas isso não pode ser um discurso blá, 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 do jeito que eu estou fazendo aqui. A gente tem que fazer mais encontros, conversar mais, realmente fazer disso uma compreensão, uma consciência, né? Ninguém deveria ter dúvida na pedagogia, mesmo que nas nossas nos nossos erros, nos nossos defeitos, a gente não consiga pô-la em prática totalmente. Isso nunca a gente vai conseguir, né? Mas, mesmo assim, vale a pena, né? Então, todo mundo realmente deveria saber isso, conhecer isso, né? E aí, claro, conhecendo, tendo consciência, nós vamos querer realizar isso, em busca disso, né? Acho que era com isso que eu gostaria de fazer um fecho, assim, né? Deixar esse desafio que a gente tenha mais iniciativas nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado. Então, muito obrigada de novo pelo seu tempo. Obrigada a todos por compartilharem esse momento com a gente. E a gente espera ver vocês todos semana que vem, no dia 18, para a gente dar continuidade aqui no nosso movimento com a palestra da André. Então, por hoje, uma boa noite e a gente se vê muito em breve. Obrigada de novo, professor. De nada. Boa noite, pessoal. Dormam bem.